Olá, eu sou Evandro Schutz, eu sou matemático economista. Vou fazer aqui uma apresentação sobre um código no R que eu fiz para consultar os dados do Covid no mundo, comparar o que está acontecendo com os países. Então, qual foram minhas fontes de dados? Foi o pacote Covid-19 do R, que traz os dados Covid de vários países do mundo, e também peguei o PIB, o GDP do IMF, o Fundo Monetário Internacional, pelo pacote IMF Data. Alguns tratamentos de dados que eu fiz foi usar números em termos per capita, né? PC, que eu pego o número ali absoluto e divido pelo tamanho da população do país. E também transformei para a escala logarítmica, com base exponencial, que é o número de Euler. E também criei algumas novas variáveis, instrumentos adicionais. O primeiro foi o day1000, que é uma contagem de dias a partir do dia que houve 1000 mortes no país. Então, eu desconsidero os dias anteriores para tornar todo mundo na linha do tempo a partir do mesmo instante. Esse instante é o dia que teve a milésima morte. E também cria a variável índice DC, que é nada mais nada menos do que a mortalidade, digamos assim, do vírus, que é o número de mortos dividido pelo número de casos confirmados. Primeiro vamos falar sobre o pacote. O pacote aqui do R é esse Covid-19. Aqui eu carrego ele faz uma consulta em tempo real. Então, durante o dia ele está sendo atualizado. Então, qualquer dia que eu consultar ele, esses valores, esses dados vão ser atualizados. Vou mostrar aqui rapidamente o conteúdo que tem nesse pacote, né? Que dados que ele traz. Agora vamos falar sobre as mortes e tratamentos de. Então vamos começar aqui pelo número de mortes. Então ele traz o número de mortes acumulada a cada país ao longo do tempo, já contando a partir do dia 1000. Então o dia 0 aqui na escala Neixo X é o primeiro dia que houve 1000 mortes no país. E aí vai andando no tempo, certo? Quando nós olhamos assim em termos absolutos, aparentemente os Estados Unidos, Brasil, Índia, México, parece que são os piores países, né? E os outros parecem estar praticamente todos iguais. Então, esse daqui não é uma boa forma científica de avaliar o que está acontecendo quando a gente está comparando os países, ok? Então, primeira coisa que a gente faz aqui. Agora, eu divido pelo tamanho da população de cada país. Então, veja como que mudou a cara agora dos dados. Mudou muito. Mas ainda ficou umas coisas meio tortas assim de se ver, né? Não está muito claro. Mas a gente já vê outras coisas que vários países. Ó, o Brasil está aqui. Vou fazer de uma cor diferente o Brasil. Enquanto outros países começam a crescer de forma Bulgária, muito mais. Não sei quem é BIH. Né? Espanha também cresceu bastante aqui nesses últimos tempos. Colômbia crescendo. Olha a Hungria crescendo muito e em dias curtos, né? Períodos curtos de tempo. MKD, também não sei quem é. MDA, que acho que é Macedônia, crescendo muito. Por aí vai, nós vemos a Polônia também aqui crescendo bastante. Agora, Estados Unidos e o Brasil não parecem crescer tanto quanto no caso anterior. Olha a República Tcheca aqui também. Talvez o caso mais acentuado de todos. Ok, mas quando os países têm um crescimento exponencial,
a distribuição de vírus, esse gráfico ainda nos engana de muitas maneiras. Tá? Nos traz uma ruim percepção de variação e de grandeza, dado que é um crescimento exponencial. Isso parece estar crescendo muito. Então, o que a gente faz? A gente transforma em escala logarítmica. Então, aqui eu agora apliquei o log, transformei para a escala logarítmica. E agora sim, os dados parecem estar muito mais uniformes. Perceba que o que isso nos diz? Nos diz basicamente que o comportamento do vírus nos países é muito parecido quando se leva em relação o dia, né, desde o estágio, digamos, da pandemia no país, né, o estágio desde que teve a morte 1000. Também consideramos o tamanho da população do país e também estamos levando em conta a estrutura exponencial com que o vírus se propaga. Então vemos que os países têm um comportamento muito parecido em todas essas variáveis. E a gente começa então a ter mais percepção de países que realmente estão um pouco diferente da mente. Então vamos ver aqui, por exemplo, ó, Brasil e Canadá estão muito próximos mesmo. O Canadá levemente abaixo do Brasil o nível. Porém, no começo, ó, se olhar no comecinho mesmo aqui, o Canadá estava ainda um pouco mais rápido que o Brasil. Então, o número de dias aqui foi antes do Brasil. Então, houve um nível de contagem mais rápido. No final das contas, eles estão bem parecidos. Né? Aqui, então, temos novamente esses gráficos, né, com um zoom, mostrando aqui em valores absolutos, que nós vemos o Brasil, Estados Unidos e Índia, né, como disparados, né, mas tem que levar em consideração o tamanho da população de cada país. Quando nós dividimos então pela população, muda para essa cara, onde destaca muito aqui, por exemplo, República Tcheca e Bulgária. O que nós vemos aqui? Uma cara muito mais uniforme. Quem são os caras mais outliers no sentido bom? Um é a China, que é um caso duvidoso, né? Difícil confiar nos números da China. Aí o que aconteceu? Teoricamente, eles chegaram até o nível de morte e de repente parou. E não houve mais morte, ficou constante. Se nós olharmos o que está acontecendo no Brasil, nesse dia está muito próximo também dos Estados Unidos, nesse mesmo período. Muito parecido a curva do Brasil com a dos Estados Unidos. A do Peru, você vê que o nível aqui de mortes começou muito antes, mas depois ficou próximo, né? Conseguiu dar uma estabilizada. Itália também, ó, como cresceu muito. E Canadá, aqui dá para ver um pouco o efeito da segunda onda, certo? E estava fazendo uma cara logarítmica, mas em certo momento ele começou a empinar novamente, devido à segunda onda. Olha a Bélgica aqui, um dos casos assim, mais graves, olhando. Onde preocupa aqui, ó, olha a Bulgária, está antes do dia 200 e já está num nível muito alto, equivalente ao Brasil no dia 300 e poucos. Agora, Índia ficou um pouco abaixo, ó. Qual é o caso da Índia lá? Ele está um pouco melhor, ficou um pouco abaixo. Acho que a Indonésia aqui também. O México também está bem alto. Rússia está crescendo bastante. A Suécia se manteve sempre alto nível, desde lá do começo, do dia 0 também. Eles não aderiram muito a lockdown, essas coisas, né? Fizeram algo mais simples. Também ficou um nível bem alto, mas estável. Holanda aqui também subindo. Subiu muito o efeito da segunda onda. Polônia, acho que foi o caso aqui mais severo aqui de crescimento repentino. Exponencialmente, ter uma inclinação dessa é algo muito forte. Okay. Mas, no geral, nós vemos que todos tendem a convergir ao mesmo patamar, ao mesmo número. Tá? Não é algo que tende ao infinito. Ele está tendendo a um número, a gente chama de uma assíndota em matemática. Então, assim, você tem uma percepção melhor.
Casos confirmados e índice DC. Repare o que está acontecendo quando olhamos agora o número de confirmados. Também uma estrutura muito parecida, né, entre os países. Uma cara muito parecida mesmo. E nós vamos ver também muitas semelhanças entre vários países. O que chama atenção, né? Esses aumentos aqui, súbitos, que provavelmente é efeito da segunda onda. Certo? Olha aqui, também crescendo, aqui, França, Holanda, Itália, são coisas mais severas. Bélgica aqui também. Mas é estranho notar, né, que nem todos os países da Europa tiveram isso também, né? Por exemplo, Espanha, é difícil dizer que começou aqui, né? Foi algo bem sutil, leve, né? Mas, por exemplo, a Suécia teve um leve caso aqui, né? Um momento. Nos Estados Unidos parece que não foi tão forte. Olhando aqui, não foi tão forte. Portugal também foi um pouco mais sensível à segunda onda. Alguns países chamam atenção, que depois a gente vai destacar, que é o caso de Israel. Tá? Israel está bem aqui. Olha, o número de casos confirmados dele está relativamente alto, porque mesmo aqui entre o dia 100 e 200, já está num patamar muito mais alto do que o Brasil estava nesse período. Vamos falar então agora sobre o índice DC, número de mortes por número de casos confirmados, que nos traz a ideia de nível de mortalidade do livro. Do vírus. E agora sim, nós vemos que no fim, apesar de vários países terem tido uma trajetória diferente, principalmente na Europa, a gente vê muito essa onda na Europa, né? Isso, uma coisa assim, e depois tendendo para um número, que é uma média. Tá? Então veja, ó, Bélgica tendeu para uma média. França foi tendeu para uma média. Grã-Bretanha também. E assim sucessivamente. Quando nós olhamos essa gráfica, nós vemos o quê? Que os países da Europa, vários deles, foram os piores, no sentido que no começo, digamos assim, a partir do dia 1000, eles foram os que mais sofreram, no sentido que mais gente morria mesmo. Olha esse daqui, ó, Bélgica, Espanha, Holanda, Suécia. Mas depois todos tenderam para uma mesma média. Repare isso, todos os países tenderam para uma mesma média. Ó, o Brasil aqui tendia para uma média, próximo também a mesma média do Canadá, que é o quê? Que é nada mais nada menos do que a média de mortalidade do vírus. Então, quando nós olhamos isso, chegou numa média, um número. Há essa convergência. E por que morreu tanta gente nesses países no começo? Né? É um pouco difícil explicar. Né? Temos algumas hipóteses aí pensar. Uma delas talvez a questão da população mais idosa, outra questão que foram países que foram atingidos primeiramente e ainda não tinha muitos bons tratamentos para ajudar a evitar mortes. Né? Então, há algumas hipóteses. Olha o caso interessante da Suécia, que ela não aderiu a restrições lockdown no começo, e ela não teve aquele pico tão grande, tão duradouro quanto os demais. Foi mais no começo e depois foi suave. Chegou uma queda anterior. E quando nós olhamos aqui, ó, Estados Unidos e Brasil foram bem tranquilos. Até melhor do que aconteceu no Canadá. No Canadá, nesse começo aqui, foi mais severo. Esse período. Tá? Mais gente morria. Basicamente é isso. Em comparação com os casos confirmados. E onde chama atenção um sentido muito negativo é o México.
O México com níveis muito altos e ele não cai, não converge para a média. Tá? Isso é preocupante. O que está acontecendo no México? Esse é um ponto outlier mesmo. Esse é o grande cara, o X da questão, né? A grande preocupação aqui é México. O que está acontecendo no México? Uma possível explicação lá, digamos assim, a grosso modo, é que talvez explicaria isso, é que eles não estão testando muito. Então não estão confirmando muito casos. Então, teoricamente, só estão confirmando já os casos muito graves, quem já está prestes para morrer. Tá? Então, fazendo isso, a divisão do número de mortes é um número menor, tende a ser ter um índice maior. Mas é uma suposição, tá? Mas não cheguei a avaliar se é isso mesmo. Talvez tenha mais coisas aí. É preocupante o México. E alguns países parece que já ficaram dentro dessa média desde o começo, né? Próximo gráfico que eu vou mostrar aqui, vou dar um zoom nele aqui depois. Eu coloquei a linha da média e aumentei o zoom para tirar aquelas discrepâncias do início. Aqui eu tenho então a minha média. A média está em, então, quanto? 0,24, ou seja, 2,4, arredondando 2,5%. É a média de mortalidade desse vírus. É o mesmo gráfico, só que eu diminuí minha escala, tá? Diminuí minhas escalas e coloquei em vermelho aqui essa linha da média para todos os países. E agora fica um pouco mais fácil comparar quem está acima ou abaixo da média. E como é que os países convergiam ou quando convergiu. Então veja que o Brasil convergiu para a média está por aqui, ó, próximo do dia 150 para o dia 200. A Argentina ficou dentro da média praticamente desde o começo, tá? Mais claramente a partir do dia 100. Canadá só convergiu para a média próximo do dia 300, 250 para 300. Tá? Então, aqui está até estranho da China, porque está vendo, a China começou a cair, não tendeu para a média, e aí disse que acabou o número de mortes lá, né? Uma coisa estranha. Bulgária está subindo em cima da média. A Alemanha demorou para chegar na média, depois teve o efeito da segunda onda, mas está dentro da média, recentemente. Espanha chegou aqui na média por volta do dia 200 e pouco, ficou dentro da média. Índia, abaixo da média, veja, desde o começo aqui, desde o dia 100 praticamente, antes já estava abaixo da média. Etiópia, abaixo da média desde o começo. Israel, aqui que é a grande atenção. Olha Israel como ele ficou bem abaixo da média do número de mortes por casos confirmados desde o começo. Tá? Um excelente caso aqui. Israel, um dos melhores. A Jordânia também muito parecido. Japão ficou também um pouco abaixo da média. México não aparece o número aqui, quer dizer, a linha preta, porque ele está muito alto. Ele está lá para cima, nem aparece nessa escala. Está muito acima da média. Tá? Olha a Holanda aqui. Ó. Holanda convergiu para a média no dia 200. Depois ficou abaixo. A gente vê que mesmo entre os países europeus houve reações diferentes aí, né? O Peru aqui está bem alto também, mas está convergindo vagarosamente para a média também, se reparar. A Polônia também estava bem alto no começo, mas convergiu rapidamente para a média. Tá? Portugal, um pouco abaixo. Rússia, um caso aqui que ele estava bem abaixo da média, começou a subir, está subindo linearmente aqui. E a pergunta é, será que ela vai ficar na média ou vai subir mais que a média, né? Não sei. E por aí, vamos indo. Olha a Suécia também, que estranho, né? Ele caiu repentinamente a partir do dia 200 e tantos para a média e está caindo. Tunísia acima da média. Turquia, um caso aqui estranho mesmo, né? Porque ele estava na média e de repente teve uma quebra estrutural aqui, caiu para bem abaixo da média e se manteve nesse nível, né? Tem alguns pulos aqui também, deve ser alguma coisa de mudança de modo de contabilidade, né, dos países. E o que chama a atenção, né, que boa parte dos países abaixo da média, ou seja, um país em que
tem morrido menos pessoas, geralmente são países mais pobres. Tá? Tem um caso ou outro, mas geralmente são países mais pobres. Algumas possíveis explicações, talvez uma demografia com uma população mais jovem e também talvez com populações menos obesas, né? Que são principais fatores de risco aí observados. Outro caso aqui, preocupante agora que reparei, acho que é Eslovênia, Eslováquia, não sei, subindo bem acentuadamente, já passou da média e será que vai subir, passar ou não? Olha também o caso aqui da Grã-Bretanha. Grã-Bretanha convergiu para a média só perto do dia 300, ainda está um pouquinho acima. Então, voltando aqui o Brasil, né, nosso caso, está bem dentro da média, foi um dos melhores casos aqui comparado, a gente olha em geral. Né? Os Estados Unidos foi um pouco mais acentuado o começo dele, pior, mas voltou para cair para a média e está abaixo da média agora, né? Desde o dia 250, mais ou menos, está abaixo da média. Então aqui também peguei esse mesmo índice, né, de mortes por casos confirmados, é meu eixo X. Fiz uma distribuição aqui de probabilidade, né, um histograma dele. Vê que não é uma curva normal, não é uma distribuição normal, tá? Tem uma outra cara, né, as caudas, como funciona aqui diferente. E onde que está a média? Né? A média dele está aqui, essa média que os países têm. Okay? Há uma grande quantidade de países aqui nessa taxa aqui, próximo de 1,98 por aí. Um caso interessante. E o Brasil está bem próximo aqui dessa média, tá? Está bem dentro aqui do que está acontecendo na maioria dos países. E tem os países aqui pior, né? Por exemplo, aqui nesse extremo ponto, eu sei que esse cara é o México. Agora vamos ver os mesmos gráficos, só selecionei para alguns países, principalmente aqui países do Mercosul, Europa e um ou outro. Aqui temos número de casos confirmados e o Brasil, né, para comparar o Brasil com os demais. Tá? Então nós vemos que todo mundo tem uma cara muito parecida. Agora aqui, número de mortes. Aqui o meu índice DC, número de mortes dividido por número de casos confirmados. Novamente com a história, eles estão convergindo para essa média. Nós vemos que países europeus principalmente sofreram mais, né? Estados Unidos teve uma cara mais parecida com o do Brasil. Suécia só fez uma curva diferente, né? Não tinha para estar na mesma. Israel foi um caso que ficou sempre bem baixo. Israel. É consideração. Quando nós olhamos agora o PIB, como que variou o PIB 2020? Tá? Aqui GDP, aqui um ranking, dados do IMF, Mundo Monetário, nem todos os países tinham, e aqui está ranqueado do maior para o menor. Então, quem saiu melhor aqui? Irlanda, em 2020, teve um avanço de 3%. E o Brasil ficou aqui, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre os 10 melhores países com desempenho aqui. Entre esses. Ele não trouxe dados para todos os países, tá? O IMF só tinha de alguns países, então está incompleto esse ranking. Mas dentre esses aqui, o Brasil foi entre alguns dos melhores. Por exemplo, ficou acima da Alemanha, do Chile, da Áustria, Portugal, França, Itália está aqui embaixo. Uma outra métrica aqui que seria o meu gap. Que seria o meu gap? Seria basicamente o quanto caiu em relação a 2019. Por quê? Como se fosse a ideia, o país ele poderia estar crescendo nesse nível. A tendência dele seria crescer pelo menos o que estava em 2019. Então, em relação a isso, quanto que ele caiu? Então, muda um pouco o ranking? Muda, mas não tanto. É só que a gente vê que foi um pouco mais severo, né, as coisas. Então,
Olha o Brasil. O Brasil ainda continua num lugar bom, abaixo da Alemanha. Caindo 5,47. Todos aqui caem em torno de 5. E aqui começa, então, cai muito. Então, olha, por exemplo, aqui a Polônia. Ela caiu só 2,7%. Mas em comparação ao potencial, digamos assim, essa proxy, caiu muito, 7,4%. Olha os casos aqui mais preocupantes aqui, né? Itália, França, Portugal. Muito baixo, Grécia. 10%, né, caíram. Conclusões. O comportamento da pandemia nos países foi muito parecido quando nós normalizamos os dados em relação ao tempo e também ao tamanho da população de cada país. A taxa de mortalidade do vírus nos países convergiu para uma média de 2,25%, ou seja, dentre os casos confirmados de Covid-19, 2,25% dessas pessoas morrem. 3. Países da Europa eles tiveram os piores índices. Né? Em geral, ali acontece ali, digamos, nas primeiras semanas, tá? Nos primeiros meses, até que por volta do dia 150, dia 200, a partir da contagem de 1.000 mortos, começa a normalizar no sentido de tender a média de 2,25%. Mas antes disso, alguns países passou de 10%. Israel foi um dos melhores países, que ficou bem abaixo dessa média, se manteve muito abaixo desde o início. Já o México é o caso mais preocupante, apresenta os maiores níveis, com o maior nível de letalidade e não aparenta que está tendendo à média, né? Não está melhorando. Já o Brasil, Estados Unidos e o Canadá, eles tiveram comportamentos muito parecidos e foram em geral mais brandos do que aconteceu na Europa, ok? Não tem muito destaque aí, né? Apesar de parte aí da imprensa tentar destacar que o Brasil, os Estados Unidos é o caos, né? Nos Estados Unidos foi o caos até que derrubaram o Trump. Lá agora a mídia não fala mais nada, né? Só falam de vacinados. Não destaca, né? Mas não fala daquele caos. Né? No Brasil continua ainda falando como se fosse o caos, né? Mas quando a gente olha parecido, está muito similar aos Estados Unidos, o Canadá e vários outros países. O Brasil ficou sempre muito perto da média, dentro da média. Também foi muito notável, né, o efeito da segunda onda, mas ele não aconteceu em todos os países. Foi em alguns países somente. Tá? No Brasil foi até quebrando, por enquanto, pelo menos. Já alguns países da Europa, né, foi bem mais acentuado, especialmente, acho que o maior destaque foi o Reino Unido. Outra observação bem curiosa foi que os países pobres, em geral, tiveram os melhores índices. Né? Tem algumas coisas que a gente pode, talvez, imaginar, né? Mas faltaria analisar melhor, que talvez seja a questão da demografia, de ter uma população mais jovem, ao invés de população mais idosa, como na Europa. Talvez também por serem mais magros, menor índice de obesidade e diabetes. A China, bem, quando a gente olha os dados dela, ali fica claramente duvidoso, né? A qualidade desses dados e se eles estão realmente divulgaram certo, né? Porque o índice DC dele ali da mortalidade ficou fixa em 6%, né? Não convergiu para a média, não foi caindo até que, opa, simplesmente aí sim as pessoas pararam de morrer. Não. E outro dado que é um pouco mais triste até, né, digamos, é que a gente ainda não está vendo um efeito de redução mesmo da pandemia e por conta da vacinação. Do outro lado da economia, a gente vê que foi muito severo o impacto negativo, né, nos países. Apesar dos dados que a gente utilizou, não tem dados de todos os países do Fundo Monetário Internacional, só de alguns países. Mas veja, os países da Europa, principalmente que tiveram maior nível de mortalidade, foram que tiveram os piores resultados econômicos.